Olá, alunos da Escola Parque, da terceira série. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você estiver assistindo. Que todos estejam bem, com saúde, com tranquilidade, com paz, tá? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre Guerra Fria. Hoje vamos tratar, começar tratando da questão das repercussões da Guerra da Coreia para a forma como os Estados Unidos tratavam o Japão. Tudo bem? Essa é a nossa temática de hoje. Vamos voltar aqui, como sempre, para a nossa tela. Tá aqui. Tudo bem? Então, relembrando, né? Após o final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, vamos de novo, Hiroshima, Nagasaki, assim, o governo japonês assinou a rendição e foi nessa rendição colocado como plenipotenciário no Japão, plenipotenciário, plenos poderes para governar a sociedade japonesa, o general MacArthur, que nós já falamos dele quando falamos da Guerra da Coreia, era o comandante das tropas norte-americanas que atuavam em nome da ONU na Coreia, que foi destituído, inclusive, pelo presidente Truman. É isso? Ele era o plenipotenciário, porque ele tinha sido o comandante em chefe das forças norte-americanas no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. E a primeira ideia era tratar o Japão como inimigo derrotado, manter a condição do Império Japonês, ou seja, o imperador continuava existindo, o imperador Hirohito. MacArthur percebeu, a partir das informações dos seus auxiliares, que eram especialistas em sociedade japonesa, de que uma situação de destituição do imperador, ou de prisão do imperador, ou de levar o imperador a um tribunal internacional como criminoso de guerra, que alguns setores da sociedade norte-americana reivindicavam, seria o caos dentro do Japão, porque a sociedade não aceitaria e criaria uma dificuldade enorme para as pretensões norte-americanas. Então a ideia foi manter o império e o imperador, mas implantar, de começo, do ponto de vista político, um modelo de uma monarquia constitucional parlamentar, modelo europeu. Vários partidos disputando eleições e o imperador como uma figura fundamentalmente decorativa, no sentido de ser um representante da nação, mas não do Estado. Certo? Então, vários partidos políticos, eleições livres, um modelo europeu. Com isso, se desmontava uma das questões que tinha levado, na visão norte-americana, ao projeto expansionista japonês. Um governo que, na verdade, o imperador, direta, enfim, não sabiam os norte-americanos, ou indiretamente, seria o responsável pelas políticas tomadas, quase como um autocrata. Não era exatamente uma verdade, mas essa questão a gente não vai entrar aqui. De qualquer maneira, essa implantação desse modelo político seguia a fundamental tese norte-americana, isto é, destruir as bases de sustentação do militarismo japonês, do expansionismo japonês, que tinha, desde o final do século XIX, sido o projeto da elite japonesa. O passo seguinte, evidentemente, era a desmilitarização. O Japão foi proibido de ter forças armadas. As forças armadas, as forças policiais japonesas, elas existem para a polícia interna, mas não existiria mais um exército, uma marinha e uma força aérea japonesa. Bases militares norte-americanas foram implantadas em vários pontos do país. Uma reforma agrária, porque o objetivo era exatamente tirar a força dos chamados daimyos. Os daimyos eram a elite da nobreza japonesa, os grandes nobres da nobreza japonesa, não é isso? E eles eram os principais proprietários de terras no Japão. E a ideia era que esses lotes de terra fossem, primeiro, que o lote de terra máximo tivesse 12 hectares, tá certo? 12 hectares, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol, e esses 12 hectares de lote de cada
lote possível seria entregue a famílias camponesas que criariam uma base de uma, vamos chamar assim, pequena burguesia rural que sustentaria o novo regime. O camponês japonês era duramente explorado antes da guerra, durante todo o processo, né, pós-revolução Meiji em particular. Tá? Então a reforma agrária trairia apoio para esse projeto norte-americano. E, por último, a desarticulação dos zaibatsu. Zaibatsu é o nome dos grandes conglomerados econômicos e financeiros no Japão, tá? Que seria equivalente aqui no Brasil, ou Fernão, no mundo, ao que são as holdings, né? ou que são os antigos proibidos, né? Trusts, etc. Então, os 4 grandes zaibatsus, Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, tem um outro que eu sempre me esqueço o nome, tudo bem? Eles seriam desarticulados e essas grandes empresas seriam obrigadas a se fracionar em várias empresas menores. Esse processo não chegou ao fim, tudo bem? De novo, a ideia era que a economia japonesa também saísse do controle daquelas elites que tinham tido o projeto expansionista anterior. Tá? Esse último projeto não foi ao fim, porque, primeiro, com a vitória da Revolução Comunista na China e o início da Guerra da Coreia, a posição norte-americana mudou. É o que vocês veem ali no texto da tela, né? De inimigo derrotado, com essas políticas mais duras, a aliado principal na Ásia, ou seja, o Japão vai receber empréstimos a fundo perdido do governo norte-americano. Parte desses empréstimos virá pelo plano Colombo, tá? Que o governo japonês utilizou principalmente em educação, tá? Em ciência, tecnologia, saúde, tá? Porque não precisava se preocupar com gastos militares. Isso, o objetivo norte-americano era mostrar a capacidade de reconstrução do capitalismo em comparação com os projetos socialistas, que na visão norte-americana só traziam pobreza, miséria e desespero para as pessoas. Então a mudança de posição norte-americana é muito clara. A partir desse instante, o Japão é considerado o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia e, portanto, né, é o principal parceiro norte-americano. Isso vai levar ao chamado milagre japonês, como houve também na década de 50, o milagre alemão, tá? E logo, logo, a economia japonesa reestruturada, com essa força outra vez, com os zaibatsu voltando à plena carga, vai começar a disputar mercados com os próprios produtos norte-americanos. Tudo bem? Mas isso é uma questão mais a posteriori. Tudo bem? Voltamos aqui. Tá? Perdão. Estamos aqui. Tá? A nossa apresentação. E é essa, então, nossa aula de hoje, tudo bem? Para a gente fechar a Guerra da Coreia e seus efeitos. Tá? Uma aula menor, mas importante, é que aos pouquinhos a gente vai postando e ajudando na medida do possível vocês. Logo, logo nós teremos um encontro para tirada de dúvidas e fico aguardando vocês nesse momento, tá bom? Um grande abraço a todos, saúde e paz para todos vocês.